Deixa eu apresentar agora, dar meu boa noite, agradecer ao novo participante da roda, Tony Volpon, professor adjunto da Georgetown University, ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central. Tony, obrigado pela disposição de participar, meu boa noite. Boa noite. Vamos lá, então. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu hoje, a decisão foi unânime, o patamar da taxa de juros, mantendo a trajetória de queda que ela vem vindo desde agosto. Assim, a Selic fecha 2023 em 11,75%. A autoridade monetária voltou a sinalizar cortes na mesma intensidade nas próximas reuniões, apesar da pressão do governo por um aumento no ritmo da queda de juros. Com esse novo corte, a Selic atingiu o menor patamar desde março de 2022. Ali atrás, ela estava em 10,75% ao ano. Olhando lá para fora, o Federal Reserve, o Banco Central americano, manteve hoje os juros lá na faixa, eles trabalham por faixa, 5,25% a 5,50% ao ano. A decisão também foi unânime, também atendeu, ou estava de acordo com as expectativas manifestadas pelo mercado financeiro. Continua sendo o maior nível das taxas americanas desde 2001. Esse patamar está desde julho atual, como vemos no gráfico, está aí exibindo na tela para vocês como é que os juros americanos subiram, pararam ali lá no alto, no pico, desde maio de 2022. O Fed elevou a taxa de juros 11 vezes para segurar a inflação, na esperança de estabilizar também a economia. No comunicado que acompanhou a decisão de hoje, o Federal Reserve destaca que está comprometido em atingir o nível máximo de empregos e de retornar a inflação à taxa de 2% no longo prazo. Tony Volpon, dá para a gente separar um pouquinho? A gente fala depois um pouquinho lá na frente mais dos juros americanos e inicialmente a gente pega aqui os nossos juros. A gente lê, parece que a gente faz a interpretação bíblica até, né? Parece a escola de teologia quando a gente começa a ler comunicado do Comitê de Política Monetária. Está ali, eu li um pedaço, que uma Bíblia tem várias interpretações, né? Depende às vezes até um pouco das convicções pessoais. Eu vi uma preocupação ali com política fiscal, você também? Essa é uma preocupação que o cupom tem expressado em várias reuniões e certamente, né, nada do que aconteceu recentemente, né, tem levado o cupom a diminuir essa preocupação. A preocupação do mercado também, né? Acho que o cupom está expressando uma preocupação generalizada que o mercado tem. Depois do otimismo que o mercado teve com a aprovação do arcabouço, né, toda essa discussão de mudar a meta, não que o mercado acreditava, né, num déficit zerado no ano que vem, mas a maneira pelo qual o governo vem, né, debatendo isso, né, essa briga entre, né, uma ala política e o ministro da Fazenda, né, como a gente viu no final de semana, né, no encontro do PT, falas do Lula dizendo que é para investir mesmo, que investimento não é gasto, né? Tudo isso, né, leva a má memória, né, do mercado financeiro com essa questão fiscal. Daniel. William, estou longe de ter a mesma capacidade do Tony de ler os hieróglifos que estão no comunicado do Copom. Só gosto. Pior ainda, eu falei interpretação, o hierógrafo é mais difícil ainda. Cara. Não, mas assim, eu acho que o ponto talvez mais importante, ou pelo menos que me chamou mais atenção, diz respeito aos próximos passos. A gente tem já contratado, tinha já contratado uma redução de 0,5 ponto agora, e uma redução de 0,5 ponto em janeiro. Isso ninguém tinha dúvida. Aí a grande dúvida era, o Banco Central dá uma sinalização de cortes na mesma magnitude, portanto de 0,5 ponto percentual, nas reuniões seguintes, para além de janeiro? E hoje, se você olhar ali no final do comunicado, a indicação é de que sim, porque ele fala nas próximas reuniões. Da mesma magnitude, ele fala reduções da mesma magnitude, que é 0,5. Então não vai nem para 0,75, mas também não vai para 0,25, não desacelera. Ótimo. Aí, se você começa a olhar o calendário das reuniões do Copom no ano que vem, a gente vai ter uma reunião ali em meados de janeiro e depois a gente passa para março. O que tem em março? A gente tem a reavaliação
bimestral, primeira do ano, de receitas e despesas. E é ali que a gente vai ter com mais clareza qual vai ser a condução da política fiscal em 2024. O governo vai fazer mesmo um contingenciamento? Vai perseguir a meta de déficit zero? E olha que o Banco Central aqui comunicou, a persecução das metas fiscais continua sendo absolutamente importante. Então, me parece que a chave para essa resposta mais importante, se a gente vai ter taxa de juros caminhando mesmo para um dígito, para 9,75, para 9,5, quem sabe para 9,25, vai estar ali em março, início de março, quando a gente vai ver o movimento do governo de segurar as despesas com um contingenciamento para valer, a sério, ou se vai ser uma forma ali de tentar enganar o mercado e, enfim, ganhar tempo. Essa é uma questão política clássica. Né? Se a gente vê o que o PT andou falando nesse último fim de semana e as últimas declarações do Lula, o que sugere para os agentes de mercado, em termos de política fiscal? Bom, sugere uma equipe econômica, de certa maneira, um governo e o ministro da Fazenda cercado dentro do seu quintal pelo Partido dos Trabalhadores, fazendo oposição desde o começo do ano a ele, a política econômica dele e a perseguição da meta fiscal. E, por outro lado, a gente tem que colocar o Congresso e as eleições municipais do ano que vem. O ano que vem não é um ano que a política gosta de economizar, de fazer ajuste, de equilíbrio fiscal, é muito ao contrário. A gente vai ter essa chave, como o Daniel coloca, em março, né, que é o ano que é o mês que saberemos o tamanho do contingenciamento. Mas o Congresso não quer ouvir falar em contingenciamento grande ou não quer ouvir falar em contingenciamento, principalmente das emendas parlamentares, que é a proposta, a ideia que o ministro da Fazenda está levando. Então, você tem esse ano, ele saiu melhor do que esperado, vamos dizer assim, para fins de governo, né, na leitura deles. Agora, o ano que vem é muito mais difícil de conseguir levar adiante qualquer ajuste, a não ser que ele saia da cartola alguma outra fonte de arrecadação. Tony, a gente viu recentemente, com a divulgação dos últimos números do IBGE sobre a expansão do PIB brasileiro, imediatamente o governo colocando a carga nos ombros do Banco Central, imediatamente. A primeira reação foi dizer que o Banco Central podia dar uma ajudada, nós fizemos tudo, há um reconhecimento de um arrefecimento da inflação, nós estamos com o mercado de trabalho numa fase muito boa, o que na interpretação do governo não significa que seja o pleno emprego que esteja forçando a inflação. Então, se quiserem pensar em crescimento econômico, nós temos que pensar em redução de juro. Eu não quero entrar numa discussão do que é primeiro o ovo ou a galinha, mas, Tony, da perspectiva dos agentes nos mercados, a responsabilidade está sendo colocada no governo, não no Banco Central. Eu diria, o que me preocupou, por exemplo, nesse PIB foi a forte queda de investimentos. Então, apesar que o PIB veio melhor esse ano, muito em função do agro, os investimentos têm caído de uma maneira sequencial. E a gente sabe que um bom indicador do PIB futuro é o investimento de hoje. É uma coisa muito preocupante. Eu diria que, se a gente quer procurar as razões por essa queda, que é, de novo, algo bastante ruim, temos que olhar para as incertezas, né, que o quadro político fiscal colocam na economia. Também o Banco Central tá com uma postura bastante contracionista. E parte do mercado hoje, eu me coloco nessa parte, uma parte bem minoritária, olhando a dinâmica da inflação, onde os núcleos, por exemplo, né, que são uma indicação também da inflação futura, já estão rodando na ponta, perto da meta, né, onde você teve esse PIB fraco, onde você teve, eu sei que a gente vai discutir isso um pouco mais, né, mas certamente a pressão que estava vindo dos juros americanos nos últimos meses caiu bastante no mês de novembro e hoje tivemos uma sinalização de, muito provavelmente, um início de corte de juros nos Estados Unidos no início do ano que vem. Você coloca tudo isso, né, juntos, indicaria que sim, há espaço, né, para você acelerar o ritmo de cortes da Selic. Eu acho que isso não aconteceu, né? Isso não foi sinalizado como uma possibilidade, certamente não para a reunião de janeiro, né? Tem essa questão da reunião de março, que eu concordo que vai girar muito em função das decisões que o governo tomará na questão fiscal nesse mesmo mês, mas
essa indicação, né, não foi feita por uma razão, acho, principal. As expectativas de inflação longas estão atoladas em 3,5% faz vários meses e não saem de lá, a despeito do fato que você teve essa melhora da dinâmica da inflação, essa queda do crescimento econômico, queda do investimento, né? Restrição americana aliviou bastante. Isso incomoda muito o cupom, e o cupom acho que está assumindo uma postura, né, mais dura nesse momento, talvez mais dura do que os dados indicariam como sendo, como sendo necessário. Eu acho que numa briga do mercado de baixar essas expectativas. Eu só acho que essa tentativa não vai dar certo. Eu acho que essa incerteza sobre a inflação futura tem a ver com uma incerteza de quem será o presidente do Banco Central daqui a um ano, né? Então, não é uma coisa que vai ser resolvida, pelo menos no curto prazo. Então, acho que essa briga não vai dar muito certo. E indica que a gente, talvez em função disso, tenha uma política monetária mais contracionista do que necessária. O que dá uma pena, porque você mesmo mencionou, Tony, que é o que a gente vai falar logo depois do intervalo, Tony, está vindo um refresco do lado de fora, que talvez permitisse aí descontrair um pouco essa política contracionista. A gente faz um intervalo bem rápido, pessoal, já estamos de volta daqui um instantinho, até já. Voltando no intervalo. Tony, você encerrou o segmento anterior, mas aí com licença do Caio e do Daniel, eu vou voltar ao programa contigo por causa dos juros americanos. Houve uma euforia hoje nos mercados lá fora, particularmente Wall Street. É a virada mesmo para baixo agora dos juros? Apesar de eles manterem os juros no mesmo patamar, como você falou, que era a expectativa do mercado, o Fed, a cada par de reuniões, publica projeções de inflação, de PIB e de juros, né, chamado dot plot. E na última reunião, eles estavam indicando a forte possibilidade de haver aumento de juros nas próximas reuniões, né? Essa era a expectativa naquele momento, né? Lembrando, né, a economia estava crescendo 5,5%, né, anualizado, o terceiro trimestre veio mais de 5% anualizado, os juros de 10 anos estavam batendo lá 5%, o mercado estava meio panicado. De um mês para cá, os dados, mercado de trabalho, inflação, melhoraram bastante, né, e deu aquela aliviada nos juros longos. E nessa reunião, eles republicaram, né, publicaram essas novas projeções, e agora a maioria, só 2 membros do Fed acham que os juros vai ficar nesse mesmo patamar até o final de 2024. Todo o resto acha que vai ter corte de juros, mais ou menos 0,75, a mediana da expectativa em 0,75. Isso pegou o mercado de surpresa. O mercado não estava esperando uma virada tão rápida, né, de uma reunião para outra, né, e aí, euforia. Tony, me permita fazer uma pergunta para ti. Tem uma grande previsão, né, depois da era Roberto Campos Neto do Banco Central do Brasil, de ser alguém com uma visão econômica mais próxima à equipe econômica, ao Fernando Haddad? Se fala muito do Gabriel Galípolo. Como que você enxerga uma gestão nessa linha, né? A equipe econômica do governo do PT, do Lula, Fernando Haddad, mais alinhada com uma presidência do Banco Central. Em que rumo que poderia tomar a economia brasileira? Eu acho que tem duas questões aí. Primeiro, o Gabriel Galípolo, né, que está no cupom faz várias reuniões, tem votado né, junto com a maioria do cupom. Quer dizer, não teve, acho que muitas pessoas do mercado acreditavam que em algum momento ia ter algum dissenso, e argumentar, por exemplo, nessa reunião, como eu disse, tinha alguma base técnica para você sinalizar, acelerar o corte de juros, né? Nada disso. Ele está lá, né, votando com o Roberto Campos Neto, votando com o resto do cupom. Então, eu acho que isso, né, isso sinaliza que, pelo menos da parte dele, eu acho que ele ainda né, certamente pela sua proximidade com o Haddad e pelo tudo que indica, né, o presidente Lula gosta bastante dele, tudo indica que ele, de fato, seja o favorito, né, para tomar o lugar do Roberto Campos Neto
no ano que vem. Agora, ele tem jogado o jogo de uma maneira bastante ortodoxa. Então, né, se o PT tem um homem no cupom, esse homem no cupom tem, né, referendado todas as decisões tomadas até esse momento, inclusive a decisão de hoje. Daniel está me pedindo a palavra. Queria fazer também uma pergunta para o Tony. Eu vejo nos próximos meses uma possibilidade grande de reavivamento das tensões entre governo, Palácio do Planalto, PT e Banco Central. Se antes a discussão era precisa começar o ciclo de queda dos juros, e agora a gente está tendo um certo alívio nesse tensionamento, acho que logo volta com a discussão. Qual que é o piso dos juros? Onde que eles vão parar? Tony, nos seus prognósticos aí, se você fosse medir, os juros param aonde? Param em um dígito ou ficam em 2? Não, eu acho que é muito provável, dado o fato que a gente está vendo uma forte desaceleração global da inflação, não é uma história somente brasileira, e também o fato que o Banco Central tem sinalizado que eles vão, né, ficar com o pé mais no freio nesse momento, mais que eles ficam com o pé no freio nesse momento, isso de fato aumenta a probabilidade que o piso seja menor. A gente viveu um fenômeno muito similar na gestão do William Goldfein. Ele também só começou a cortar juros em outubro de 2016, um corte só de 0,25, aí foi bastante devagar. Naquele momento também tinha uma questão de reancoragem de expectativas. O que acabou acontecendo? A inflação acabou ficando abaixo do piso da meta. Uma clara indicação que eles, né, pesaram muito nos juros, né, mais do que necessário para a inflação chegar no centro da meta. Acho que a gente vai ver um fenômeno igual nesse momento. Indica o quê? Em algum momento eles vão acelerar os cortes, né? Eu acho que em algum momento vão cortar um ponto em uma reunião e a gente vai ter um piso menor do que a gente teria se eles de fato acelerassem o ritmo de cortes nesse momento. Agora, se o PT ou, sei lá, quem for, né, vai querer pressionar o cupom sobre esse ponto, o cupom nunca indica qual é o piso, né? Nunca dá nenhuma indicação. Eles vão cortando, até parar, até indicar que vão parar, né? Não vai ter essa indicação, que não é uma coisa que né, alguém pode cobrar deles em março ou abril, né, onde será o piso, mas a gente ainda vai estar no meio desse processo. Tony Volpon, professor adjunto da Georgetown University, ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central. Nosso agradecimento pela participação e boa noite para você, Tony. Obrigado, boa noite a todos. Daniel Rittner, Caio Junqueira, estamos encerrando essa edição. Boa noite a ambos.